Fareis deles os chefes por toda a terra. Lembrarão o vosso nome, Senhor, para sempre. Aleluia. Prezados irmãos e irmãs, terça-feira da terceira semana da Páscoa, dia 3 de maio, festa dos apóstolos São Filipe e São Tiago. Palavra certa na hora certa. A leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 15, de 1 a 8. O Salmo é o 18. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. O Santo Evangelho é segundo São João 14, de 6 a 14. Na leitura está bem clara a importância que a tradição tinha nos começos da comunidade cristã. E aqui contém a profissão de fé da primeira comunidade. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. É através da tradição apostólica que chegam até nós as notícias referentes ao evento histórico salvífico da Páscoa do Senhor. Só pela participação na Páscoa de Cristo os homens podem ser salvos. No Evangelho temos um dos diálogos de Jesus com os apóstolos. Aqui se trata do seu diálogo com São Filipe, depois de se autorrevelar a São Tomé. É por meio de nosso Senhor Jesus Cristo que podemos conhecer o Pai. Desde já podemos vê-lo e assim acreditar na total comunhão que une Jesus a Deus Pai. Essas palavras de Jesus revelam-nos a comunhão que o liga ao Pai. Acolhê-las é aplanar a estrada para chegar ao Pai. O Pai manifesta em Jesus não só a sua presença no meio de nós, mas também, sobretudo, na sua morte e ressurreição. Jesus ressuscitado manifestou-se, apareceu a Pedro primeiramente, depois aos 12. Em seguida, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Apareceu a São Tiago. São Paulo fala da sua experiência, apareceu também a mim. É o que temos, por exemplo, aqui nos versículos de 4 a 8 da leitura. Então, Jesus ressuscitado mostrou-se e mostrou o Pai. Ele é a mais completa visão de Deus. Quem me vê, vê o Pai. Está aqui no versículo 9 do Evangelho. É claro que para nós Jesus ressuscitado não é uma pessoa que se veja como outra qualquer. A nós aplica-se a frase com que São João encerra o seu Evangelho. Felizes os que creem sem terem visto. Está no capítulo 20, versículo 29. A nossa visão de Jesus não é uma visão sensível, mas de fé. Contemplar as imagens de Jesus pode ajudar-nos. Mas são os olhos do coração que o alcançam. A visão de Deus é uma visão do coração. A propósito da festa de hoje, temos um texto do Tratado sobre a prescrição dos hereges de Tertuliano, presbítero, século III.
Cristo Jesus, nosso Senhor, durante a sua vida terrena, ensinou quem era Ele, quem tinha sido desde sempre, qual era a vontade do Pai que vinha cumprir, qual devia ser o comportamento do homem. Ensinava estas coisas, ora em público, diante de todo o povo, ora em particular, aos seus discípulos. Dentre estes, escolheu 12 para estarem a seu lado e que destinou para serem os principais mestres das nações. Quando, depois da sua ressurreição, estava prestes a voltar ao Pai, ordenou aos 11, pois um deles se havia perdido, que fossem ensinar a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Imediatamente os apóstolos, palavra que significa enviados, chamaram por sorteio a Matias como 12º para ocupar o lugar de Judas, segundo a profecia contida num salmo de Davi. Depois de receberem a força do Espírito Santo, com o dom de falar e de realizar milagres, começaram a dar testemunho da fé em Jesus Cristo na Judéia, onde fundaram igrejas. Partiram em seguida por todo o mundo, proclamando a mesma doutrina e a mesma fé entre os povos. Em cada cidade por onde passaram, fundaram igrejas, nas quais outras igrejas que se fundaram e que continuam a ser fundadas foram buscar mudas de fé e sementes de doutrina. Por esta razão, são também consideradas apostólicas, porque descendem das igrejas dos apóstolos. Toda família deve ser necessariamente considerada segundo sua origem. Por isso, apesar de serem tão numerosas e tão importantes, estas igrejas não formam senão uma só igreja, a primeira, que foi fundada pelos apóstolos e que é a origem de todas as outras. Assim, todas elas são primeiras e apostólicas, porque todas formam uma só. A comunhão na paz, a mesma linguagem da fraternidade e os laços de hospitalidade manifestam a sua unidade. Estes direitos só têm uma razão de ser: a unidade da mesma tradição sacramental. Se quisermos saber o conteúdo da pregação dos apóstolos e, portanto, aquilo que Jesus Cristo lhes revelou, é preciso recorrer a estas mesmas igrejas fundadas pelos próprios apóstolos e às quais pregaram, quer de viva voz, quer por seus escritos. O Senhor realmente havia dito em certa ocasião: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. E acrescentou: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. São João 16, de 12 a 13. Com estas palavras, revelou aos apóstolos que nada ficariam ignorando, porque prometeu-lhes o Espírito da verdade que os levaria ao conhecimento da plena verdade. E, sem dúvida alguma, esta promessa foi cumprida, como provam os Atos dos Apóstolos ao narrarem a descida do Espírito Santo. Que São Filipe e São Tiago, apóstolos, roguem a Deus por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.